Alô? Alô? Marciano? Você precisa conhecer a Academia Voodoo Jazz de Corpo e Baile e a Cajá. Tem página no Facebook. Pode ir lá que a gente tá lá. Valeu? Tchau! Meu nome é Ricardo Januário, tenho 24 anos, sou bailarino de Sagitário. Meu nome é Camila Bosso, eu tenho 27 anos, sou bailarina e dou aulas de dança também na minha cidade, Ribeirão Pires, e meu signo é Escorpião. Minha mãe é Roneida, meu pai é Ailton, minha mãe é dona de casa, considero filósofa, e meu pai é um cortador de cana. Minha mãe é Roneida, meu pai é Ailton, minha mãe é dona de casa, considero filósofa, e meu pai é um cortador de cana. O nome da minha mãe é Aparecida, do meu pai é José, minha mãe é costureira e dona do lar, e meu pai é mecânico. Comecei a dançar aos 14 anos, em Passos, Minas Gerais, numa época um pouco complicada de vida, assim. Foi a convite de um amigo, a mãe dele queria montar um trabalho para o carnaval, para a gente dançar, e daí eu aceitei, foi bem legal. A gente dançou o Thriller do Michael Jackson. Minha origem com a dança é desde os 5 anos de idade. Eu colocava os sapatos do meu pai, me vestia com algumas roupas da minha mãe e ficava dançando livremente. Então a minha mãe soube que tinha uma escola de dança na cidade e me inscreveu lá, era uma escola municipal, e eu comecei com as aulas de balé.
Meus brinquedos favoritos eram peão, bolinha de gude, jogar bola na rua, pipa. Fazia uma pipa gavião incrível, assim. Eu vim para São Paulo em 2010, de Passos para São Paulo. Vim para dançar e fazem 7 anos e meio que eu estou em São Paulo e vivo disso. Eu cheguei primeiro para estudar numa escola chamada Pavilhão de Centro de Artes. Depois eu tive uma experiência com o grupo Divina Dança, com a coreógrafa Dina Perry, com a Vanessa Macedo. Tive uma experiência com a Morena Nascimento, que foi bailarina da Pena Bausch. E hoje eu estou aí um freelancer, fazendo ações, trabalhos, dou aula, danço, faço performance, estou o tempo todo em ação. Eu sou de Ribeirão Pires, é uma cidade do ABC, da região do ABC em São Paulo. Eu fiquei lá durante muito tempo, né? Desde que eu comecei a dançar com 5 anos, fiquei dançando lá até os 19. E a minha cidade é uma cidade muito pequena, né? Eu só tinha para fazer aulas a Escola Municipal de Dança e o Centro Cultural, que ofereciam cursos gratuitos. Tirando isso, a gente encontra algumas academias pagas, mas na cidade de Ribeirão Pires a dança ela só acontece dessa maneira. Na escola municipal, os alunos têm uma formação limitada e depois de lá, se eles quiserem continuar profissionalmente, eles têm que traçar outros caminhos. E foi o que eu fiz, eu saí, fui para Santo André, depois fui para Diadema, fui chegando em São Paulo e assim eu fui conhecendo algumas pessoas, né? As oportunidades não são muitas, mas ainda tem gente que te abraça, assim como a Morena Nascimento. Eu tive o prazer de fazer um trabalho com ela. E Paula Petreca também, que é uma professora muito querida, e outras professoras que passam pelo seu caminho e plantam uma sementinha de força. Bom, eu tive 2 formações em dança, né, a princípio, além do tempo todo que a gente está em formação. A primeira no Pavilhão D, quando eu cheguei, eu passei durante 2 anos, aproximadamente, talvez mais, talvez menos, numa rotina de ensaio, aula, desenvolvimento, uma disciplina rígida, das 8 da manhã às 10 da noite, em sala de aula, seja para alongar, seja para ler algum livro sobre alguma coisa, seja para fazer aula, enfim, uma preparação bem intensa, assim que em 2 anos eu já consegui começar a fazer mais trabalhos com isso. Os meus últimos trabalhos em dança eu fiz um processo de criação de 5 meses, a rotina era das 2 da tarde às 8 da noite, de segunda a sexta,
Foi um período de criação e imersão intensa, foi muito bom, o resultado foi incrível. A última agora que eu trabalhei com a Vanessa Macedo é uma companhia fixa, né? Ela é independente e a rotina de ensaios e aulas lá é de segunda a sexta, das 9 da manhã a 1 da tarde, ininterrupta, com aquele intervalo de uma alimentação, né, no meio, assim, para equilibrar o tempo que a gente fica em prática. 2 horas de aula, 10 minutinhos de pausa, o restante em trabalho de ensaio, né, o tempo todo em criação. Sobre gênero da dança, normalmente, como as academias acabam dando bolsas para meninos, pelo fato de trabalharem com técnica clássica e quererem montar e remontar, né, balés de repertório, precisarem de homens para dançar, e os homens não participarem tanto do balé clássico, né, estarem mais inseridos em outros lugares da dança, eles ganham bolsas para participar das academias, né? Que normalmente o estudo da dança é caro, e as mulheres já não. Então, se você é uma menina e quer dançar e não tem grana para isso, fica difícil. Então, sempre tem muitas meninas e poucos homens, né? Fica mais difícil você entrar numa academia, numa escola e ganhar uma bolsa por ser menina, a não ser algumas instituições, no caso do balé clássico, né, que fazem seleções e você estuda de graça, como o Bolshoi, Escola Municipal de São Paulo, só que você tem que ter determinada idade. Se você passar daquela idade também, você não consegue ingressar numa escola e fazer uma boa formação. Então, esse é o caso. As pessoas importantes na minha formação, né, meus mestres, Ricardo Scher, Andréa Pivato, Edson Fernandes, Rodrigo Vieira, Morena Nascimento, Cristina Laura, Ênica Miguel. Esses são os principais, assim, tem muitos outros, mas eu ressaltaria os meus principais mestres do coração, assim, de mudança, novamente, Edson Fernandes, Rodrigo Vieira e Morena Nascimento. Os meus mestres foram Luciana Mayumi, Erinaldo, Yaskara Manzini, Paula Petreca, Francis Paulino, Rosane Garcia, Morena Nascimento. Aos 5 anos eu ficava me movimentando aleatoriamente em casa, dançando do meu jeito, e a minha mãe decidiu escrever uma carta para o atual prefeito da época, dizendo da minha vontade de dançar. Então eles encaminharam a minha mãe para a Escola Municipal de Dança, e para entrar na Escola Municipal eu tinha que fazer uma audição. Então eu fiz. A escola na época trabalhava com uma metodologia chamada Royal. Antigamente os professores e a gestão, né, a secretária de cultura, se não me engano, era por contratação, por indicação. Então eu fiquei até os 10 anos, dos 5 aos 10 anos, 11 mais ou menos. E aí quando mudou a gestão da cidade, saiu essa metodologia, entrou outra proposta de trabalho em dança, ainda continuando com balé, mas de outra maneira. E nessa escola em Ribeirão Pires eu passei por 4 gestões. Então eu fiquei dos 5 aos 22, 23 anos
Já com 19 eu comecei a fazer outras coisas em outros lugares, mas eu fiquei durante muito tempo lá. E hoje eu dou aula nessa mesma escola. Meu café da manhã é café ou suco, pão, frutas. A princípio isso. Meu café da manhã é uma tapioca com manteiga e um suco. Não lembro ao certo quem me ensinou ali. Talvez foram Paula e Patrícia, as irmãs, que moravam na mesma roça que eu, ainda quando eu tinha uns 4, 5 anos. Eu comecei cedo. Não me lembro ao certo quem me ensinou a ler. Tô achando que foi minha professora Cristina, do pré, e eu lembro que minha mãe me ajudava muito nas lições de casa.